Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga. E para o nosso tutorial hoje dos vídeos de terça-feira, que são vídeos aí focados para orientá-los, para trazer algumas dicas e orientações no nosso universo maravilhoso de massagem relaxante. Eu separei 3 dicas para você inovar com a massagem relaxante e com uma dica bônus que eu peço para você ficar até o final do vídeo, porque vai ser muito benéfica, principalmente para você que está assistindo, que é estudante ou profissional da área. Meu propósito com esse vídeo é ser bem objetiva, ajudar vocês com inovações e realmente para que vocês possam proporcionar uma massagem muito mais afetiva, uma massagem realmente que conquiste os seus clientes e com algumas orientações que eu realmente faço aqui no meu espaço, já trabalho há muito tempo e que eu realmente trouxe aqui para vocês porque é algo assim que muitas vezes não pode ficar tão claro, sabe? Então eu espero de coração que vocês gostem. Se você gosta desse tema, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque pra mim é muito importante. E vamos começar. Primeira dica para você inovar é você trazer clareza para o seu paciente. O que é isso, Thaís? Primeiro que a gente precisa ouvir. Não existe nenhum procedimento e até mesmo uma massagem relaxante que não é tão simples assim, que a gente precise realmente fazer a ficha de anamnese. Então, assim, qualquer procedimento a gente precisa fazer uma boa avaliação para que a gente tenha mais clareza e entenda o que o paciente quer. Não é só uma massagem em si. Às vezes ele tá passando por problemas de estresse, às vezes ele tá com uma dor específica. Então, você tendo essa clareza nos seus procedimentos de massagem, fazendo uma avaliação bem minuciosa, você vai ouvi-lo de uma forma assim bem mais atenciosa, sabe? Você vai dar atenção, você vai entender o que ele procura, porque aí sim ele vai ver que você é um profissional ou uma profissional diferenciada no mercado e vai conseguir proporcionar uma massagem mais personalizada, não uma massagem só por se fazer ali só aplicando as manobras, enfim, vai ser uma massagem tridimensional, digamos assim. A segunda inovação é você explorar os 5 sentidos do seu paciente. Eu mostrei recentemente lá no meu Instagram esse chazinho aqui que eu estou apaixonada, que é o chazinho da Ecos, que vocês encontram lá no site da Beleza 10. Vou deixar aqui para vocês o cupom na descrição, que é um chazinho, gente, natural. Então, quando a gente fala dos 5 sentidos, é a questão do tato, olfato, paladar, né? Então, muitas vezes a gente foca tanto, eu quero trazer um cappuccino diferente, eu quero trazer uma coisa assim muito cara, muito, enfim, mas ao meu ver, tá, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que se você tem condições para oferecer isso, encanta os pacientes de uma forma realmente que ele vai lembrar de você, ele vai lembrar dessa experiência muito única. Só que se você não tem condições ou quer investir em algo mais tranquilo, voltado mesmo para massagem, em algo mais natural, eu indico você a trazer mais chás, porque o chás, além, né, de dependendo dos ativos e das ervas presentes, ele vai trazer um relaxamento, ele vai trazer uma experiência mais quentinha, mais gostosa e tem tudo a ver com a massagem, né? E pensando agora nos outros sentidos, eu quero trazer também para vocês a opção térmica, que é você sempre deixar a maca quentinha, ou principalmente quando a gente fala em inverno, em outono, que o clima tá mais ameno, porque o paciente não pode sentir frio em momento nenhum. Se você não tem a opção do lençol térmico, invista nas mantinhas mesmo, cobre o paciente bastante para ele não sentir frio, tá? Isso não pode de jeito nenhum, porque ele vai contrair na massagem e não vai conseguir relaxar. E aí, pensando nos outros sentidos, eu já vou dando algumas outras orientações para vocês ao longo do vídeo, tá? A terceira dica para você inovar é investir nessas sensações térmicas. Então, além do que eu citei, né, da questão do lençolzinho térmico na maca, se você tem a opção das pedras quentes ou um lugar para você esquentar, principalmente aquela bolsinha, esquente também as suas toalhinhas, como eu acabei de fazer. Nós vamos gravar também agora nessa sequência um vídeo de massagem na lombar e vocês verão na prática também como que eu faço com essa toalhinha quente para colocar ali e o porquê dessa toalha é tão inovadora, então cheio de benefícios ali na hora da massagem. E realmente você oferecer essas sensações térmicas vai fazer com que seja uma pedras quentes, uma toalhinha, um lençol térmico, aquecendo aquela musculatura que tá às vezes com uma contratura, que tá contraído, o músculo ele vai relaxar, o paciente vai trazer assim, a musculatura vai relaxar, vai trazer com que o paciente ele aproveite muito mais esses
essa experiência da massagem, vai ficar mais tranquilo, pode até dormir muitas vezes e é muito gostoso. E aí a gente traz também essa inovação na hora do tato, não só com as manobras, que engloba, né, o objetivo principal da massagem, mas trazendo também essas associações. E por último, como bônus para vocês inovarem, é agregar alongamentos na sua massagem. Então bora para a prática que eu quero ensinar vocês aqui na região do braço. Aqui eu coloquei um pouquinho de creme na cubeta. Eu sempre deixo assim para que facilite na hora da massagem, eu não tenha que toda hora ficar pegando creme no pote, enfim. Aqui eu coloquei uma quantidade, até um pouquinho mais, mas só para demonstrar nessa região do braço, tá? Às vezes eu já sei até de cabeça quanto que eu tenho que colocar pro corpo todo. E eu gosto de deixar sempre de fácil acesso para não ter que ficar tirando e colocando a mão, tá? Então eu vou pegar um pouquinho. E vamos supor que você esteja fazendo a massagem aqui nessa região, tá? Então, ó, primeiro a gente sempre aplica o produto, seja o veículo em creme, igual eu tô usando aqui, seja o veículo em óleo, se você preferir, tá? A gente começa fazendo esse primeiro contato. Com deslizamento mais superficial, e aos poucos a gente vai aumentando a pressão, fazendo o deslizamento mais profundo. Então a pressão aqui das nossas mãos, das nossas falanges aqui dos dedos, vai ficar um pouquinho mais forte, mas sem machucar nem nada. Para alongar essa região, quero dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, o paciente ele pode ficar com a mãozinha aqui sobre a maca e aqui nessa região do ombro, indo em direção aqui posterior para o trapézio, você pode aplicar um pouquinho de creme, ajustar aqui a musculatura. Daí você levanta o braço e puxa. Então, aqui de novo, tá? Vou fazer a voltinha aqui na região do ombro, indo em direção à região aqui posterior. E puxa, alongando, vindo aqui para essa parte do antebraço. A outra opção, a gente vai alongar mesmo o braço todo, e aí eu gosto de fazer esse movimento aqui. Então a gente pega mesmo o braço do paciente, tá? Não deixa ele muito solto, então você pode apoiar uma das suas mãos sobre essa região da mão dele e aqui pegando uma parte do punho. E a outra, a gente vai fazer também uma manobra aqui na região do braço e do antebraço, esticando toda essa musculatura aqui, ó, pra cima. Porque muitas vezes a gente vai massagear, a gente deixa o braço aqui, massageia as mãos, o antebraço, o braço, enfim. Mas essa forma de você alongar é muito prazeroso para o paciente. Às vezes ele tá com dor, isso influencia até na região das costas, tá? E vai trazer um relaxamento. Se ele estiver acordado, você pode pedir para que durante você, né, estiver fazendo esse alongamento, para que ele respire profundamente, que isso vai ajudar bastante também. E aqui, na palma das mãos, a gente pode também fazendo um estiramento em cada dedo aqui do paciente, alongando mesmo cada dedinho. E fora que muitas vezes, quando a gente acaba a massagem, o paciente, né, eu gosto de fazer aquela técnica de respiração que eu já ensinei pra vocês até em outros vídeos, eu gosto de colocar o paciente, faço muito isso com as minhas gestantes,
sentadinho, de costas pra mim, e aí a gente também alonga a região da nuca, aqui da cervical, e isso é muito prazeroso, muito benéfico. Então, recapitulando, as nossas dicas e orientações aí para você inovar é sempre trazer clareza e explicar o procedimento, ouvir o paciente para que tanto você entenda o caso dele, quanto ele entenda o quanto você quer ouvi-lo, entenda o quanto que você quer explicar alguma dúvida, né, sobre o procedimento, sobre a técnica, ou alguma forma de ajudá-lo de forma bem efetiva, que você explore os 5 sentidos aí dele durante e pós também massagem. Às vezes, se você quiser oferecer esse chazinho, como eu dei o exemplo para vocês no pós-procedimento, tá bom? Que você também ofereça essas sensações térmicas e, por último, como bônus, um alongamento nessa região aqui dos braços, da cervical, na região dos pés, enfim, para trazer uma massagem muito maravilhosa. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus!